Olá, meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal, detalhando fatos históricos, ok? Hoje eu vou falar de dois assuntos, vou falar sobre as diásporas e vou falar sobre o sionismo. O que é sionismo? Você vai entender de uma maneira bem simples, certo? Para nunca mais esquecer. Então vamos lá. Antes, porém, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que está ligado no meu canal aí, o Luiz lá de Avaré. Luiz, um abração aí para você, ok? José Antônio também, da cidade de Avaré, está ligado aí no meu canal. Quero mandar também um abraço para o pessoal lá de Sumaré. Sumaré está o meu irmão lá, o Marcos. Marcos, um abração lá para vocês. A esposa Vilma e também o Gilberto, que é o genro dele, é pastor da Igreja Adventista, está ligado aí também no meu canal, ok? Então um abração para vocês. Então vamos lá. Vamos falar primeiro das diásporas. O que é diáspora, professor? Diáspora quer dizer dispersão, quando o povo de Israel foi dispersado. Existiu várias, eu vou falar de 4 delas aqui, certo? A primeira ocorreu em 722 a.C., quando o Israel ele era um povo tribal. Eles tinham 12 tribos, certo? Essas tribos elas foram divididas pelo quarto rei de Israel, que foi Roboão, filho de Salomão. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre as 12 tribos de Israel. Fala tudo sobre eles. Depois você pode assistir lá, certo? Então, Roboão, ele fez essa divisão das tribos, ficando 10 no norte. Essas 10 tribos do norte ficou conhecida como Reino do Norte ou Israel, certo? A capital primeiro foi Siquém, depois foi Samaria, teve lá os samaritanos. Você lembra da mulher samaritana, né? Que Jesus conversou com ela? Era desse reino aí. As outras duas ficaram no sul de Israel, certo? Então vamos. Em 722, elas foram, vamos dizer assim, cativas pelo reino da Assíria. A Assíria está hoje no atual Iraque, aquela região ali chamada de Mesopotâmia. Então a Síria, em 722, fez uma diáspora com o povo judeu, ou seja, levou eles e espalhou por vários lugares, certo? Então aí foi a primeira. A segunda foi no Reino do Sul, onde estavam as duas tribos, Judá e Benjamim, foram cativas em 586 pelo rei Nabucodonosor, quando ele levou cativo essas duas tribos para a Babilônia, que também está no atual Iraque, e lá elas permaneceram por 70 anos, uma profecia da Bíblia, ok? A outra diáspora do povo judeu, ela aconteceu no ano 70 já depois de Cristo, está narrado em Mateus capítulo 24. O imperador era Vespasiano, o imperador romano, ele sucedeu Nero, que suicidou-se, né, em 68. Então aí o Vespasiano assume o trono e depois tem um filho dele que era o Tito. Tito era o general romano, foi ele que cercou Jerusalém e no ano 70 destruiu Jerusalém, destruiu o templo que foi incendiado e mais uma vez então o povo se tornou, vamos dizer assim, dispersos, certo? Então foi a terceira diáspora. A quarta diáspora aconteceu no ano 135 com um imperador romano também chamado Adriano. Ele fez uma perseguição muito grande nos judeus e no ano 135 também eles foram dispersos mais uma vez. Na Segunda Grande Guerra, começou em 1939 e terminou em 1945, Hitler era um antissemita, certo? Anti quer dizer contra-semita, os judeus que vêm da descendência de Sem, primeiro filho de Noé. Hitler era um antissemita. A Alemanha, como os judeus foram dispersos, na Alemanha existia muitos judeus, você sabe que foram mortos lá mais de 6 milhões de judeus pelo Hitler. Mas o país que mais tinha judeu era a Polônia, e foi o primeiro país que Hitler invadiu. E ali ele perseguiu todos aqueles cristãos e os que conseguiram escapar se espalharam mais uma vez, né, aí para várias partes do mundo, inclusive no Brasil, muitos judeus, certo? Então aí houve umas diásporas. Em 1947, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, se reuniu para votar para que Israel pudesse, vamos dizer assim, ter o seu Estado. Teve um brasileiro lá também que teve uma participação muito importante, que foi Oswaldo Aranha, deu seu voto para que Israel se tornasse Estado. Em 1948, então, Israel agora se torna Estado, ele tem o seu lugar, agora tem o seu país. Então, agora o sionismo é um movimento político que chama o povo judeu de volta para o seu estado, para o seu lugar, porque agora eles têm, vamos dizer assim, o seu país, certo?
Sião, sionismo vem de Sião, a terra dos judeus. Então agora vamos dizer assim, os judeus compram terras ali, muitas terras, e constroem ali o seu país Israel, certo? A partir de 1948, então, Israel se torna Estado, correto? Então agora os judeus estão retornando para sua região novamente. Muito embora Israel passou por muitas guerras também ali, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e muitas outras guerras, mas continua firme, certo? Então muitas vezes você fala assim, mas os judeus têm que ir embora aqui, vamos supor assim, do Brasil e ir para a terra dele. Você é um anti-sionista, certo? Então você não pode pensar dessa maneira, porque da mesma maneira que tem muitos judeus trabalhando no Brasil, tem muitos brasileiros também trabalhando em Israel, correto? Então, sionismo, um movimento político que chama os judeus que foram dispersos para a sua região novamente, para o seu país, ok? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, ok? E se inscreva no canal, beleza? Espero você na próxima aula.